Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Navescast, segunda temporada, sempre trazendo convidados muito especiais. Dessa vez, o nosso Navescast fala diretamente, faz a conexão Brasil-Portugal. E eu trago aqui como convidado um dos grandes trainers em programação neurolinguística de Portugal, o Nuno Cortês. Ele foi um dos colegas de estudo que estiveram comigo lá em Portugal quando estive pessoalmente com o John Grinder. Ficamos lá quase um mês estudando no Instituto do Grinder com ele, com o Michael Carroll, com a Carmen Bostic, e a gente formou uma amizade bem bacana desde então. Já fizemos algumas lives juntos e hoje a gente vai trazer um tema muito interessante aqui, que é sobre assumir a responsabilidade da sua vida, dos seus atos, ou seja, acabar com a vitimização, que é um vício de muitas pessoas. Mas antes de começar esse bate-papo, vou passar a palavra para o Nuno. Nuno, se apresente, por gentileza, para o nosso público aqui. Fale, por gentileza, como que você está, onde você mora, especificamente em Portugal, e o que a gente vai falar hoje. Bom, Lucas, então é assim, antes de mais, olha, é um prazer enorme estar aqui contigo. Quero agradecer este convite. Sabes que nós enquanto trainers temos uma responsabilidade grande, que é trazer este conhecimento para as massas, ajudar as pessoas a viverem de uma forma mais livre, mais leve, e tudo que nós possamos contribuir é sempre um prazer enorme, e por isso é um prazer enorme estar aqui contigo. Antes de mais, então, agradecer o teu convite e dizer que é de alma e coração que eu estou aqui. Quem é que sou eu, não é? Já me disseste, Nuno Cortês, tenho 47 anos, vivo em Portugal, especificamente aqui na zona do Porto, uma zona muito bonita. Se um dia tiverem a oportunidade, aliás, se um dia vens cá, que vou-te convidar, portanto, irás cá certamente, aqui à zona do Porto para conhecer. Portanto, sou o pai da Francisca e sou uma pessoa que está a trabalhar ativamente nesta área desde 2011, ou seja, tudo que é programação neurolinguística, coaching, hipnose, são temas que me apaixonam, são temas que eu entrego. Como tu bem enquadraste, nós somos trainers que fomos formados mesmo por o fundador da PNL, o Sr. Dr. John Grinder, gosto mais de intitulá-lo assim, e estamos aqui a fazer bastantes formações nessas três áreas, ou seja, na área de coaching, na área da hipnose, na área da PNL. Estamos aqui a transformar vidas, que é isso que nos dá prazer e é isso que eu acho que todos nós gostamos de fazer quando temos uma paixão verdadeira, que é isso que nos traz aqui a esta atividade. Então, para o tema de hoje, vamos falar então sobre o quê? Sobre a vitimização, não é? Que isso acaba por ser, como eu costumo dizer, é um vírus maior que o coronavírus. Há pouco vamos a falar... É mais contagioso. É mais contagioso que o coronavírus. E há pouco estávamos a falar em off do tema do coronavírus. E o que eu observo é que a grande transformação que nós podemos trazer, ou uma das grandes transformações que nós podemos trazer à vida das pessoas, tem mesmo a ver com esta questão de elas compreenderem o tipo de posicionamento que elas têm perante a vida, perante as situações que elas estão a vivenciar. E qual é esse tipo de posicionamento? Normalmente, nós fomos formatados, isso já vem de infância, já vem dos nossos pais, nossos pais foram condicionados dessa mesma forma, a ver as coisas dessa forma, e nós vivemos muito de fora para dentro. Ou seja, o que é que está a acontecer? Nós fomos treinados desde pequeninos, porque tudo é treinado, como tu sabes, não é? Tudo que nós aprendemos foi de certa forma condicionado pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, e nós fomos habituados a ver a vida como se não tivéssemos qualquer responsabilidade, como se as coisas fossem acontecendo e nós estamos ali tipo num barquinho, que eu costumo dar a imagem do barquinho em alto mar, sem remos. Sim. E nós estamos ali para um lado ou para o outro, e depois de vez em quando vem uma tempestade, e essa tempestade muitas vezes empurra-nos para onde nós não queremos ir. E eu acho que a grande mudança de mindset que nós devemos incutir às pessoas é mostrar-lhes que efetivamente tudo é uma decisão delas. Já podemos depois entrar por aí. Mas você também observa isso, não é, Lucas? Sim. Aí quando você quer seja a nível de atendimento, quer a nível da formação, isso claramente é um dos temas que deve observar, certo? Sim, um dos grandes desafios que nós encontramos enquanto treinadores, enquanto terapeutas, além, claro, de crenças limitadoras que as pessoas trazem, é o vício na vitimização, porque é como se
para a mente fosse muito mais confortável ser uma vítima, ou seja, ser alguém que está sofrendo consequências do externo, do que parar para olhar para nós mesmos, né? Porque falar assim, é um exercício fácil de se fazer. Olha, eu diria que é desafiador, porque você precisa de olhar para as suas escolhas que você fez até agora, de olhar para a sua vida e ver como ela tem sido. Porque quando a gente vai fazer uma ficha de anamnese, por exemplo, com um cliente, um paciente, geralmente ele vai contar o quê? As suas dores, os seus sintomas. E na maioria das vezes ele vai dizer assim, não, mas eu fiz isso porque tal pessoa me fez isso. E não, mas eu gritei, sabe? Eu falei bravo e grosso com a pessoa, mas foi porque ele fez um negócio errado, porque ela fez outra coisa que eu não gostei. E aí a gente pensa, então, bom, sempre vai ter um motivo, né? Então quer dizer que é como se o seu comportamento ele fosse justificado pelo motivo, né? E da mesma maneira, se você entrevistar uma pessoa que cometeu um crime, ela vai falar assim, não, mas eu fiz isso porque... Tá. Há sempre uma justificação. É sempre, verdade. a nossa mente adora justificativa e adora se defender também. Estamos sempre preparados para nos defendermos. Então, quando alguém nos acusa, quando alguém nos aponta, a nossa maior expertise é em falar assim, não, mas e você? Você está falando de mim, mas e você? E jogar para o outro. Só que esse caminho, apesar dele parecer ser mais confortável, ele dá um acalento para a nossa mente, ele é uma grande ilusão. Porque enquanto não olharmos para as nossas sombras, para as nossas dores, para as nossas escolhas, vamos viver justificando os nossos atos por outros. Vamos estar como vítimas. Só que eu não posso mudar os outros, eu só posso mudar a mim mesmo. Então sempre vão ter as diversidades, sempre vão ter pessoas que em algum momento vão fazer algo que possa me desagradar. Sempre vão ter situações que parecem intransponíveis ou muito difíceis de serem resolvidas. Agora, como você bem disse, Nuno, é sobre escolhas, né? Porque não resolve o problema terceirizar ele. Não resolve o problema. Eu preciso de entender uma forma, a PNL vai ajudar muito isso, né? Porque a PNL é sobre como nós gerenciamos os inputs que nos chegam, como eu organizo as informações. Eu tenho até uma frase que eu costumo dizer, que é assim, não importa o que nos acontece, mas sim como reagimos àquilo que nos acontece. Ou seja, o significado que eu dou, não é, Nuno? Sim, porque como estás a dizer e muito bem, ou seja, tudo é interpretado pela nossa mente, ou seja, a determinada altura da nossa vida nós fomos até condicionados a dar significados que parecem óbvios, não é? São os tais significados automatizados que nós nem sequer estamos conscientes que os fazemos. E a primeira coisa que eu normalmente falo com as pessoas e mostro às pessoas é que tudo que a pessoa está a vivenciar é um resultado de uma escolha dela, consciente ou inconsciente. Porque a pessoa às vezes diz, mas pá, oh Nuno, olha, eu tive um acidente de carro, eu não tive responsabilidade nenhuma, a pessoa que veio contra mim. E eu pergunto-lhe, mas quem é que decidiu ir de carro nesse dia? Quem é que decidiu ir a essa hora sair de carro? Quem é que decidiu ir por esse caminho? Foste tu, foi um conjunto de decisões que te levaram a esse local. O que te aconteceu foi uma consequência do conjunto de decisões que tu tomaste. Se não tivesses saído de carro, não ias ter esse acidente. Portanto, à partida, isto é apenas um exemplo, não é? Mas à partida parece que muitas vezes nós não somos responsáveis. Eu estou num casamento que odeio, o meu marido ou a minha companheira, a minha esposa, pá, mudou muito. A primeira coisa que eu lhes digo é, se estivesses casado com uma pedra, a pedra provavelmente não ia mudar. Estás casado com um ser vivo, é natural que ela possa ter mudado. E quem é que entrou nessa relação? Foste tu. Foste tu que decidiste esse casamento, esse relacionamento. Portanto, foste tu que tomaste a decisão ou foste obrigado? Não fui obrigado. Portanto, primeira coisa que eu gosto de mostrar às pessoas é que tudo que elas vivenciam é resultado de uma decisão consciente ou inconsciente. Há coisas que nós fazemos sem pensar, como tu sabes, 95% das coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia são inconscientes, nós ficávamos malucos, não é? Depois o outro tema que estavas a falar, acho que é muito importante, ou seja, o significado que nós damos a cada evento
vai determinar a forma como nós vamos, primeiro, o estado emocional em que nós vamos ficar, ou seja, a forma como eu estou a interpretar. Por exemplo, se eu interpreto que você está a falar alto comigo, está a ser agressivo comigo, eu vou ver dentro dos meus programas e vou fazer um match. Pá, este tipo de comportamento é agressividade. Como é que eu reajo de forma automática? Quando eu começo a desconstruir este automatismo, a forma como eu reajo, e começo a mostrar às pessoas que pá, a tua interpretação é apenas uma interpretação, podes pensar de forma diferente e de forma que te sirva melhor, como é que tu gostavas de te comportar nesse momento, nessa situação, o que é que podes fazer diferente nessa situação, ao nível do pensamento, ao nível da representação, porque depois todo o resto, como tu sabes, e bem, não é? Está tudo condicionado. O teu estado emocional, a forma como tu vais reagir, a forma como tu te vais comportar perante o mundo. Portanto, tudo são escolhas. Perfeito. Ponto número 1. Tudo faz são todo escolhas sentido. E tudo... E eu penso que para muitas pessoas é uma grande novidade descobrirem que elas podem reeditar as suas interpretações. Porque me parece que algumas pessoas pensam que o que foi e aconteceu aquilo e é desse jeito mesmo e assim ficamos. Ou seja, até mesmo não só com questões de relacionamento, mas a pessoa teve um acidente de carro, como você bem disse, onde foi algo que ela não teve controle. Aconteceu com ela. E aí vamos supor que ela teve um acidente de carro e ela criou uma fobia de direção e fala, não dirijo mais. Por quê? Porque eu tive um acidente de carro. Como a PNL diz, né? Nós respondemos às nossas experiências, não à realidade em si. E a mente dela acredita piamente que aquela é a única escolha, que aquela é a única saída. Então nós, enquanto PNListas, podemos apresentar o quê? Novas escolhas, novas oportunidades. Lembrando que na PNL não tem certo e errado, que ela é o estudo do subjetivo. Mas aquilo que faz sentido para você, como faz sentido para você olhar essa história? Como você gostaria de perceber? Porque tem vários aspectos, o fato, o que aconteceu. Se você quer olhar por um âmbito, por um olhar, você tem um resultado. Se você quer olhar por uma outra ótica, você tem outro resultado. Mas se você mantém a mesma estratégia, ou seja, o mesmo significado, você tem o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu olho para o acidente de carro que eu tive como algo extremamente perigoso que eu passei, e aí eu me comporto como fóbico, eu estou certo dentro da minha mente, porque eu funciono perfeitamente de acordo com o input que eu recebi. E eu estou tendo esse resultado está de acordo com o input que eu coloquei. Mas se eu falasse, não, peraí, eu posso olhar para esse acidente de uma outra forma, como, ainda bem que eu estou vivo, olha, eu estou aqui, né? Aquilo me ensinou alguma coisa, o que eu aprendi com aquilo. Quantas pessoas passaram por acidentes e voltaram a dirigir? Então, tem exceções, eu começo a quebrar minhas crenças, eu começo a remapear os meus modelos internos e tomo uma nova decisão. Então, o legal, no que eu percebo, é que a gente pode, com a PNL, oferecer oportunidades de escolha, de decisão, sem impor conteúdo, sem falar assim, olha, faz isso, como algumas linhas terapêuticas fazem, né? O certo é esse, o errado é esse. Não, a gente vai falar assim, tem algumas opções, tem alguns caminhos. E aí a pessoa vai escolher aquilo que fizer sentido para ela, e para muitas pessoas vai ser revelador, como, caramba, então quer dizer que eu posso mudar a minha própria história? Não a história, mas a interpretação da história. Na verdade, a história é o que é, como eu costumo dizer, não há bom, não há mau, não é? Nós fomos muito educados, pelo menos aqui em Portugal, penso que aí no Brasil, que cá por ser uma cultura semelhante, fomos educados a colocar as coisas em caixinhas. Isto é certo, isto é errado, isto é bom, isto é mau, trabalhamos muito na dualidade. E quando a pessoa, por exemplo, nesse caso do acidente, a pessoa teve um acidente e começa a produzir um resultado que é uma fobia, ok? A pessoa diz, eu estou certo, mas estás certo até que ponto? Essa fobia serve-te? Até o momento a fobia vai servir na fase inicial para proteger, para lhe mostrar que aquilo foi uma situação de perigo que ela vivenciou, mas depois, a partir de determinada altura, esse tipo de fobias começam a condicionar a vida normal da pessoa e a pessoa começa a evitar, por exemplo, andar de carro. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela teve um ataque de pânico a passar em cima de uma ponte de carro e a conduzir em cima de uma ponte, teve um ataque de pânico. E ela associou o conduzir e atravessar uma ponte
a essa situação específica do ataque de pânico. Quando nós estivemos a conversar e a desconstruir até um processo de regressão, nós começamos a compreender que o que ela estava a vivenciar, aquilo foi apenas um sintoma. Não tem nada a ver com o carro, não tem nada a ver com pontes. Ela ainda por cima mora deste lado. Sabes que aqui onde eu moro, portanto Porto e Gaia, há uma ponte que separa as duas cidades. Eu conheço. E ela mora do lado de Gaia. Portanto, ela trabalha no lado do Porto. Era um drama. Em Gaia as ruas, tem ruas extremamente estreitas, não é? Sim, isso é no Porto, vai. No Porto, vai. É. O Porto é bastante estreito, ou seja, mas imagina a vida desta pessoa que precisa de ir trabalhar de Gaia para o Porto através de pontes, a única ligação são pontes, e ela neste momento não consegue entrar num carro, não consegue passar em cima de pontes. Ou seja, como é que ela fazia? Portanto, o resultado que ela está a produzir não serve. E muitas vezes o significado, ela associou o ataque de pânico àquele momento específico, à ponte e ao carro. Quando na realidade o que ela estava a vivenciar, depois, através de um trabalho que nós fizemos, ela estava a vivenciar momentos de grande stress na sua vida, grande pressão, a nível do trabalho, a nível da relação, que depois o nosso corpo vai mostrar através, por exemplo, desse ataque de pânico. Na realidade foi isso que aconteceu, portanto ela começou a compreender que o carro não tem nada a ver, que a ponte muito menos, e começou aos poucos, primeiro entrar dentro do carro, depois aos poucos habituar-se a estar dentro do carro e passar numa ponte, isso mesmo assim ainda se sentir um pouco desconfortável, e ao fim de algum tempo nós conseguimos dessensibilizar, que é isso o nosso objetivo. Perfeito. Ou seja, mudar o significado que estamos a atribuir ao evento. É isso que nós estamos a dizer. Eu gostei de algo que você falou, que não se tornou mais útil o comportamento, né? Porque primeiro ela teve uma defesa. Isso acontece muito com pessoas que foram, por exemplo, abusadas ou que foram sequestradas. O que acontece? Nós temos uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala cerebral, que é o nosso radar social. E a amígdala cerebral, quando ela percebe uma sensação de extremo perigo, ela impressiona essa informação para uma região do cérebro chamada hipocampo, onde fica esse registro dessas memórias emocionais, mas alguns ficam recalcados. Por que a nossa mente recalca uma memória? Por que às vezes a pessoa não se lembra do rosto do sequestrador, da fisionomia do estuprador? Porque é o mecanismo de defesa da mente esconder essa história de você mesmo para te proteger. Só que ela vai deixar uma sintomatologia. E essa sintomatologia ela pode ser administrada por um tempo, mas ela pode ir piorando e piorando e piorando. Tem um momento que você vai ter que olhar para isso, revirar esse passado, encarar de alguma forma e dar um novo sentido para isso, porque senão você vai ficar preso, né, a essa sombra que aconteceu. Eu costumo dizer que as nossas sombras é como se você tentasse empurrar uma bola de basquete para dentro da piscina. Você tenta pôr ela e ela salta para fora. Ela fica saltando para fora, porque enquanto você não resolver a causa por trás daquilo, aquele problema vai continuar. Então, Lucas, mas vocês estão falando de escolher. Tá, mas quando eu fui sequestrado, por exemplo, quando alguém me bateu, eu não tive escolha, como o Nuno está dizendo, eu não tive escolha. E naquele momento eu senti um pânico, um pavor. Você também está certo, porque o seu cérebro impulsivo, o seu cérebro reptiliano, ele agiu por instinto. A luta, fuga, sobrevivência, ele reagiu. Depois de passado o evento, aquela memória vai sedimentando e você tem a oportunidade de usar o seu córtex pré-frontal e de nominalizar, significar o que aconteceu. Nós temos um cérebro chamado cérebro interpretativo, que é o nosso neocórtex, que nos difere dos animais. Ou seja, nós temos a capacidade de significar subjetivamente os eventos. Então, o que a gente pode dizer? Que independentemente daquilo que te aconteceu, por mais traumático que tenha sido, e você não tem culpa de ter ficado traumatizado, foi a defesa do seu organismo automática, ainda assim, você pode usar a sua racionalidade, a sua interpretação, para interpretar de uma melhor maneira o que aconteceu, trazendo um aprendizado, alguma coisa. E se você tiver dificuldade para isso, você pode contar com um bom terapeuta, principalmente se for um terapeuta que tem um domínio sobre a PNL, como o Nuno tem. Porque ele vai usar padrões, ferramentas,
formas de linguagem que vão te convidar a ter uma experiência diferenciada, não é, Nuno? Certo, porque aquilo que estava a dizer é mesmo verdade. Nós, o passado, não podemos mudar. Portanto, esse facto da pessoa ter sido raptada e ter sido maltratada e ter ficado, de certa forma, condicionada, está tudo certo. Porque, na verdade, é a experiência que a pessoa teve e esse facto a pessoa não pode mudar. Agora, o que pode mudar é a forma como ela olha para essa situação. E normalmente nós até falamos muito de perdoar, e as pessoas às vezes pensam que nós falamos de perdoar, então eu vou perdoar a pessoa que me raptou, isso não faz sentido nenhum. Claro que não. Eu vou perdoar ter estado tanto tempo preso, eu próprio, a essa memória, ter estado tanto tempo bloqueado. O perdoar é basicamente arrumar, aquilo que estava a falar, arrumar essa memória no sítio certo e dizer, pá, já passou. Isto foi uma experiência da minha vida, eu faço o que fizer agora, não posso mudar essa experiência faz parte daquilo que eu sou, não é? Portanto, todo o conjunto de experiências que eu vivenciei, boas ou maus, nós já sabemos que bom ou mau é muito subjetivo, uma coisa boa para mim pode ser má para ti e vice-versa, mas todas as experiências que eu vivenciei determinam aquilo que eu sou, e a partir do momento que eu consigo aceitar que eu não consigo mudar o passado, e ainda bem, e o único momento em que nós estamos a aceder ao passado é no momento presente, não é? Nossas memórias, nós começamos a pensar, então o passado não existe? Claro que existe. Existe o que tu tens na tua mente é uma representação do teu passado, ou seja, é quase um conjunto de fotografias que nós vamos tirando, os eventos da nossa vida, e como tu sabes e bem, Lucas, quando há uma emoção associada, nós guardamos esses eventos e ficam bem mais fortes na nossa mente, porque todos os outros eventos nós vivenciamos, estão ao nível da nossa mente inconsciente, mas não temos presente. Agora, esses momentos mais marcantes, mais difíceis, muitas vezes de gerir, esses aí ficam bem claros, porque estão presentes, associado com uma emoção. E o que eu costumo dizer às pessoas é assim, opa, o teu passado não podes mudar efetivamente a forma como tu vês essa situação e perdoar. E o perdoar é nesse sentido, é perdoar, libertar, deixar essa situação lá no sítio. Consigo perceber que apesar de tudo, eu superei essa situação, apesar de tudo, há uma coisa que eu costumo dizer às pessoas e acho que é muito verdade, se as pessoas pensarem nos momentos mais complicados da vida delas, aqueles momentos mais difíceis, aqueles momentos em que eles tiveram mesmo que, pá, eu não consigo mais superar isto, mas depois há ali um momento que a pessoa dá um clique qualquer e supera aquela situação. Nesses momentos tu tens um crescimento enquanto ser humano, enquanto competências, enquanto a tua capacidade, ficas com uma nova versão de ti. Aquilo que nós dizemos, conhece a tua nova versão, aquilo que nós fazemos nas nossas formações, isso acontece naturalmente na vida das pessoas, nos momentos em que elas superam e se permitem superar determinadas situações mais marcantes. Ou seja, muitas vezes as situações mais desafiantes são aquelas que nos fazem crescer. E quando nós aceitamos isso, todos nós tivemos, por exemplo, eu na minha vida tive um evento em 2011, fiquei viúvo. A maior parte das pessoas diziam-me, tu nunca mais vais ser feliz, tu perdeste a mulher da tua vida. E perdi a mulher da minha vida nessa altura. Para mim era a mulher da minha vida. Mas se eu olhar agora para trás, claro que isso foi um momento muito complicado, claro que foi uma fase muito difícil, mas se eu olhar para trás, foi um momento chave, porque permitiu-me, a partir dessa altura, começar a trabalhar nesta área. Porque eu até então não trabalhava nesta área. Eu sou de formação engenheiro informático, mas já é de outra vida, já nem sei o que isso é. Desde 2011 comecei a trabalhar nestas áreas, PNL, coaching, hipnose, e na realidade esse evento, o que é que me fez acontecer na minha vida? Fez-me mudar o meu rumo e fez-me fazer aquilo que eu hoje faço e que amo. Portanto, muitas vezes temos a possibilidade, temos a oportunidade de recomeçar ou reconstruir as nossas vidas com mais capacidade. E agora, incrível. Deixa-me só dizer uma coisa, Lucas, desculpa. E hoje em dia eu costumo dizer às pessoas que aconteça o que acontecer, eu estou cá para resolver. É uma crença que eu tenho. E normalmente acho que é uma crença que as pessoas podem eventualmente também pensar, porque aconteça o que acontecer, as pessoas estão cá para resolver, porque bem ou mal as coisas existem para ser resolvidas. Mas desculpa lá, tu ias dizer, Lucas... E o fato de você ter conseguido ressignificar, né, o falecimento, a morte da sua esposa, isso torna muito mais leve outros fardos, né, que a gente tem. Por exemplo, se ele conseguiu ressignificar algo que é tão pesado para todos nós,
né? Às vezes você que está aí nos assistindo está com dificuldade de ressignificar um jeito mais áspero, mais agressivo que alguém falou com você, sabe? Uma chateação que é tão mais simples de resolver. E, Nuno, fala um pouco mais aí sobre o que você precisou fazer, quanto tempo foi para você conseguir organizar a sua mente depois do que aconteceu, conseguir tirar esse peso, porque o peso, a dor foi inevitável, é o que a gente estava falando. Claro, né? É claro, inevitável, claro, ninguém tá preparado para isso. Mas como que foi o seu processo de autocura? Vou contar um bocadinho da história também para quem nos está a ouvir, também compreender um bocadinho qual foi o contexto. Ou seja, eu em 2010 estávamos a celebrar o nascimento da minha filha, da Francisca. Portanto, foi uma criança muito desejada, mas houve ali algumas complicações e nós tivemos que fazer tratamentos de fertilidade. Pronto. Passado 3 meses desse grande momento de felicidade, como eu costumo dizer, e ao longo da minha vida tenho observado isso. Nós temos sempre momentos de grande felicidade e momentos mais complicados. A vida vive-se muito assim em onda. E ao fim de 3 meses, a minha esposa, portanto a Sónia na altura, começou a sentir-se muito cansada. Começou a fazer pequenas febres, mas aquilo cansado. Você que também é pai sabe, normalmente quando temos um filho acaba por ser muito exigente, não é? Alimentar durante a noite, portanto o cansaço até estava mais ou menos justificado. Claro que depois quando a coisa continuou a ser bastante recorrente, fomos procurar ajuda médica e descobriu-se que ela tinha leucemia. Na altura a leucemia eu associava a uma coisa terrível que era, não é? Mas não fazia a menor ideia o que é que era a leucemia. E durante um ano, basicamente a nossa batalha foi durante um ano eu estudei a doença, eu durante um ano deixei de trabalhar, eu durante um ano dediquei-me de corpo e alma a tentar resolver essa situação, procuramos várias soluções, só para teres uma ideia, isso ocorreu entre julho de 2010 e junho de 2010 e junho de 2011, portanto um ano inteirinho. Em novembro de 2010 os médicos já tinham desistido dela, nós fomos procurar medicação experimental, ela fez a medicação experimental, fez transplante de medula óssea, basicamente íamos estar aqui 1 hora a falar só disso, eu vou abreviar um bocado a história, mas o que é certo é que ela acabou por falecer. Nós fizemos tudo o que tínhamos para fazer, eu fiz tudo o que tinha para fazer, e de certa forma, na minha mente, eu tinha feito tudo, mas mesmo tudo que era possível um homem fazer, uma pessoa que estive a acompanhar a minha esposa nesse trajeto até ela partir. Portanto, o que é que aconteceu quando ela faleceu? A maior parte das pessoas, para me apoiarem, só me empurraram ainda mais para baixo, na realidade. Coitado de ti, tenho tanta pena de ti, tu agora perdeste a mulher da tua vida, não vai ser fácil para ti seres feliz, ainda por cima tens agora uma miúda com 3 meses, uma filha com 3 meses, não, 15 meses, com 15 meses e agora vais ter que a educar, como é que tu vais fazer isso sendo tu um homem? Pronto, estás a imaginar o tipo de discurso que eu tive que enfrentar. E na realidade o primeiro embate é, ficas no vazio, sabes? Ficas tipo, agora estou aqui sozinho, a pessoa que eu amava partiu, depois desta luta toda, ou seja, um desgaste, um stress, tudo aquilo que possas imaginar ao nível de gestão emocional foi muito, muito exigente, foi mesmo muito desgastante. E quando isso depois acontece, tu ficas ali um bocado à toa, sabes? Nem sabes para que lado te vais virar, nem sabes o que é que te has de fazer, ficas perdido. E eu, como estava-me a sentir perdido, tive a sorte ou a lucidez de pensar para mim próprio. Nuno, tu agora vais ter 15 dias para chorar, para lamentar, para lamber as feridas, como nós costumamos dizer aqui em Portugal. Tens 15 dias e depois a partir daí vais deixar de tretas, vais deixar de coisas e vais fazer as coisas acontecer. E como é que eu fiz as coisas acontecer? Traçando objetivos. Muitas vezes nós sentimos a nossa vida como se fosse o tal barquinho que está em alto mar, sem remos, não é? E vai para um lado e vai para o outro. Mas a forma de nós assumirmos e conseguirmos muitas vezes superar as grandes dificuldades é traçando objetivos. E comecei a traçar objetivos para a minha vida. Comecei a perceber que queria trabalhar nesta área, queria ajudar outras pessoas a superar, se calhar, situações como a minha ou piores, porque nós
aquilo que você está a dizer é verdade, ou seja, parece uma situação muito grave e é muito grave, mas há sempre situações piores. E eu acho que o nosso papel, e aquilo como tu disseste e bem, depois de passarmos uma situação destas, nós ganhamos, como eu costumo dizer, está muito agora na moda os anticorpos, nós ganhamos anticorpos. Ganhamos anticorpos porque passamos a saber gerir as coisas mais que à partida pareciam que eram tipo muito graves, tipo uma discussão com alguém, um problema no trabalho, um problema no teu relacionamento futuro, ou seja, mas a partir daí tu começas a ver as coisas de outro prisma. O que, por exemplo, que mudou assim radicalmente em você, Nuno? A forma de eu gerir, por exemplo, situações de grande stress. Situações de grande pressão, grande stress. Antigamente entrava muito em modo reativo, em modo primitivo, não é? Aquele, o foge ou luta, sabes? Aquele modo de... Hoje em dia, ou melhor, desde essa altura comecei a ver as coisas de outra forma. Comecei a fazer quase uma dissociação da minha vida, não é? Tu sabes que nós temos formação na área da programação neurolinguística. Por exemplo, uma das técnicas que eu aconselho às pessoas é, imagina quando estás a viver uma situação de grande pressão, grande conflito, imagina que estás um passo atrás e estás a ver a tua vida a 1 metro de distância, a 2 metros de distância, a 3 metros de distância, aquilo que tu precisares para sentir essa menor pressão. E consegui fazer isso, como você também faz, certamente, e a maior parte das pessoas que têm esta inteligência emocional, porquê? Porque temos as ferramentas, começamos a dar um passo atrás e começa a ver as coisas a um ritmo mais lento, que consigo avaliar as coisas com outra clareza e com outra nitidez. Não há necessidade, muitas vezes, de nós reagirmos. Acho que, para te responder de uma forma objetiva, deixei de ser menos reativo, ou seja, passei a agir de acordo com a forma que eu penso que devo agir. Portanto, acho que me trouxe essa capacidade de saber gerir melhor as minhas emoções. E quando nós começamos a tocar, ou seja, quando nós tocamos numa coisa que é mesmo... que cria uma ferida enorme em termos emocionais, não é? A perda a minha companheira na altura tinha 36 anos, portanto era uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher que me deu bastante trabalho em conquistar, vamos lá também abrir o jogo. Ninguém está preparado para isso, não é? Ninguém está preparado para isso. Sim. E quando isso acontece, abre-nos uma ferida, mas depois a verdade é que quando nós conseguimos sarar essa ferida e conseguimos seguir com a nossa vida para a frente, eu defini um propósito claro que era educar a minha filha da forma melhor possível e ao mesmo tempo refazer a minha vida sentimental. E de certa forma ela está na sua filha também, né? De certa forma você vê ela na sua filha. Claro que sim, isso nós sabemos que sim, não é? Sim. De certa forma a Francisca é uma continuidade da mãe e lá está, tinha esse objetivo que era educar a minha filha da melhor forma e queria refazer a minha vida e refiz a minha vida. Portanto, nós não temos que ficar reféns dos nossos eventos, nós temos é que aprender com os nossos eventos. E quando nós nos permitimos aprender com os eventos e seguir em frente, porque é tudo uma questão de opção. Eu sei que não é fácil, eu não estou a desvalorizar a vida das pessoas, nem os problemas que as pessoas estão a vivenciar. Muitas vezes as pessoas pensam, dizes isso porque é fácil. Não, olha, já viste o que é que me aconteceu? Pronto, não sabia, pronto. Quando nós nos permitimos desbloquear essas situações, porque é uma opção nossa, a determinada altura já não nos vai servir, como estamos a falar há pouco, nós vamos dar um passo em frente e vamos continuar, se calhar, com outra capacidade, com outros recursos e com outra forma de ver o mundo. Eu acho que é isso que nós podemos e devemos fazer, todos nós. É incrível você falar tudo isso, porque serve como um grande ensinamento, né? Porque realmente foi um momento da sua vida que você sofreu demais, mas soube lidar com tudo isso e reagiu muito bem até aqui, né? Isso é o que mais importa. Eu queria só complementar, porque antes de falar desse tema, você havia falado sobre perdão. E você sabe que muitas vezes nós temos que explicar o real significado do perdão. Porque quando a gente sugestiona uma pessoa que está sofrendo por alguém que diz que magoou ela, você tem que perdoar. A pessoa fala, não, ele tem que sofrer, ela tem que sofrer, como se assim, ele não sofreu bastante, ele não merece o meu perdão. E aí a gente explica que, na verdade, o perdão não tem mais a ver com o outro, tem a ver com você. Eu costumo traduzir o perdão para se desconectar da memória de dor. Ou seja,
não é ficar de bem de outra pessoa, isso é opcional, mas deixar ir, soltar isso, desconectar da memória de dor, aceitar a liberação daquilo. Tem pessoas que ainda nem assim entendem e aceitam o perdão, aí só me resta algumas outras opções, que não deixam de ser perdões disfarçados, como o sinto muito, ou uma aceitação. Aceitou, não perdoou, mas aceitou, teve um significado semelhante. Porque, como o Nuno falou, a gente não apaga o que a gente viveu, mas a gente pode mudar o envelope emocional daquilo que nos aconteceu. A memória emocional relativa ao fato. O fato continua com você. Ele ainda disse algo mais interessante, que o passado ele não existe. Só existe a interpretação, e a interpretação é opcional. Talvez isso seja uma novidade para você, que a interpretação é opcional. O passado são apenas sinais elétricos em nossa mente. E tem uma frase que o Albert Einstein dizia, que eu gosto muito, que ele falava o seguinte, que um problema não pode ser resolvido com a mesma energia que foi criada. Ou seja, para você resolver um problema, você tem que subir num nível acima de energia, um nível acima de entendimento. Então, olhar para o problema que você tem, independentemente qual seja, da mesma forma, está pareado com o que criou ele. Você está no modo justificativa. Você precisa de vir para o nível de entendimento. Então, não é que é difícil fazer isso. Não é nem a palavra difícil ou fácil. Requer um nível acima de entendimento. Requer um nível de percepção amplificada para você perceber o que aconteceu de uma nova forma. Isso que eu falo, eu não preciso provar, faça você mesmo o teste. Pense aí agora, você que está na sua casa nos assistindo, alguma problemática que você tem vivido ou algo que aconteceu no seu passado que fica te rememorando, que fica ali como um curto-circuito, falando, ei, eu tô aqui, olha para mim, né? Isso aqui tá aqui, olha para mim, quando você não me resolveu, eu tô aqui. Experimenta olhar e perceber essa memória de uma outra forma. Que forma? Deixa fluir. Deixa fluir, mas experimente um novo significado, que é o famoso ressignificar. A ressignificação, para mim, independentemente da linha terapêutica que você trabalhe, é a cereja do bolo, é a grande charada, é o que faz o cliente sair de um consultório diferente do que ele entrou. Certo? Que ele sai assim, caramba, olha, eu tive um insight, dessa vez eu percebi algo que eu não tinha percebido. Isso é ressignificação, e isso a gente faz todos os dias usando a programação neurolinguística. Né, Nuno? O tema, só retomando aquela situação de 2011, eu fiz formação de PNL em 2011. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi um dos aspectos que me ajudou efetivamente a mudar. Ou seja, a minha força de vontade, mas ter o conhecimento e ter investido numa formação na área da programação neurolinguística e começar a compreender que tudo depende de mim, que todos os meus estados emocionais dependem da minha interpretação. Portanto, isso foi chave. O ressignificar, que é uma palavra que eu gosto muito. Normalmente as pessoas quando me chamam a perguntar, eu tenho esta situação, por exemplo, ansiedade, a hipnose cura, dá-me vontade de rir, porque para mim o curar é ressignificar. Não há curar, ou seja, nós não vamos curar nada, na minha opinião, não há cura. O que há um ressignificar dentro da nossa mente, dar um significado diferente àquela situação e a partir daí seguir mais livre, mais leve. Tem gente que me fala assim, Nuno, quanto que é a sessão para você fazer o esquecer da minha ex? Aí eu falo, olha, você vai ter que lembrar dela o resto da vida, mas você pode se lembrar de maneira diferente. Nisso eu posso te ajudar. Mas você não cura? Não curo, não. O que eu ajudo você é olhar para as coisas de uma forma diferente. Mas é muito engraçado porque isso é que é curar na realidade. Ou seja, é darmos as ferramentas à pessoa para ela, dentro da sua própria mente, ressignificar aquela situação. Ou seja, olhar para aquilo com outros olhos, com outra energia, com outra vontade de se libertar. Porque a maior parte das pessoas, aquilo que eu observo, e até se observa mesmo fisicamente, se nós observarmos muitas pessoas, trazem um peso enorme nas costas, nos ombros, e nós até muitas vezes observamos que elas andam curvadas com o peso que elas trazem, o peso que elas estão a colocar em elas próprias.
da forma como elas estão a interpretar a vida delas, o sofrimento que elas estão a colocar, causa mesmo essa pressão física, e muitas vezes nós vemos os fenómenos de somatizar, ou seja, a pessoa começa a mostrar sinais físicos, no corpo físico, de tudo aquilo que ela está a vivenciar, a interpretar, em termos emocionais. Portanto, pessoal, há que libertar a mochila, há que começar a tirar as coisas da mochila, olhar para as coisas de outra forma. Não estou a dizer que é fácil, não estou a desvalorizar aquilo que vocês já vivenciaram, não estou a dizer que a vossa vida foi um mar de rosas, que não é, nem é esse o objetivo. Agora, aquilo que o Lucas estava a dizer e o que eu também estou a dizer é que temos muito para viver de uma forma mais livre, mais leve, se nós conseguirmos perdoar, se nós conseguirmos ressignificar esses eventos da nossa vida passada. E sabes o que é que você estavas a falar e eu estava-me aqui a lembrar de uma coisa. Nós muitas vezes responsabilizamos, por exemplo, os nossos pais. Não é? Sim. Meu pai bateu, meu pai me maltratou, meu pai foi violento com a minha mãe, meu pai isto, meu pai aquilo. Okay? O que eu costumo dizer às pessoas é um exercício muito simples. Imagina o teu pai enquanto criança. Imagina o teu pai a ser educado pelo teu avô. Imagina o tipo de educação que ele teve. O teu pai, se calhar, não teve hipótese de te educar de outra forma, porque ele não sabia fazer de outra forma. E o teu papel agora, neste momento, é provavelmente, se fores pai, educar o teu filho de uma forma diferente e deixaste-te lamentar pela forma como o teu pai te tratou. Porquê? Porque isso já não podes mudar. Isso já é um facto, isso já aconteceu. Tu já não podes mudar a forma como ele te tratou. Agora podes mudar é a forma como vais educar os teus filhos e eventualmente perdoares o teu pai. Mas ele foi muito mal comigo, ainda não consigo perdoar. Ok, mas um dia que tu consigas perdoar, que é aceitar que aquilo aconteceu e que ele fez o melhor que podia, que é um dos pressupostos da programação neurolinguística, ou seja, as pessoas fazem o melhor que podem com os recursos que têm, com a forma como elas sabem fazer, não é? Nós não podemos querer que eles façam diferente. Ou seja, seu pai te deu o que ele pôde dar, o que ele tinha para dar. Assim? Exatamente, não é? Há várias formas de amar, não é? Nós já vimos muitas vezes pais que amam os seus filhos, mas não conseguem ser carinhosos, nem conseguem dizer filho, eu amo-te. Sim. Por exemplo, uma das coisas que eu observo é a dificuldade, especialmente dos homens, de expressar os sentimentos. Eu gosto muito da minha mulher, mas nunca lhe disseste. Não, eu não consigo. Não consegues porquê? Tens boca? Não consigo. Ou seja, são bloqueios que as pessoas criam em termos emocionais. Portanto, a questão de olharmos para os nossos pais enquanto crianças e pensar que tipo de educação que eles tiveram com os nossos avós, e os nossos avós ainda é pior, não é? Você sabe uma coisa que me ajudou muito a entender isso, Nuno? É a intenção positiva que a gente tanto estuda na PNL. Então, por exemplo, meu pai me bateu muito. Ok, esse comportamento, se você for analisar esse comportamento, principalmente nos dias atuais, né, que a neurociência já mostra aí o malefício, né, o prejuízo de crianças que foram espancadas, que gera até problemas, pode gerar problemas neurológicos numa pessoa, né? Mas qual que era a intenção positiva lá do seu pai? Vamos supor, seu pai às vezes era um cara muito simples, que não teve acesso a muita educação, apanhou muito mais ainda do seu avô, né? E ele, no momento ali que estava tão estressado, você fez uma arte, fez uma coisa que desagradou ele e ele te corrigiu naquele momento. E aquilo gerou em você um afastamento do seu pai, uma crença de que ele é mal, de que ele foi mal, de que você é uma pessoa seca, se tornou uma pessoa que não consegue expressar seus sentimentos porque seu pai te bateu. Mas qual a intenção positiva? Ou seja, por que o seu pai te bateu? Ele bateu porque ele queria te bater, simplesmente? Qual que era a real intenção dele? A real intenção dele, muito provavelmente, aqui eu faço uma pressuposição, uma leitura mental, era o quê? De te educar. Porque quando ele te educava, ele sentia segurança. Ele se sentia seguro de que meu filho está num bom caminho agora. Mas ele não sabia expressar ele não tinha um conhecimento de linguagem, de linguística, por exemplo, para conseguir transmitir essa informação para o filho de uma outra forma. A forma que ele sabia era batendo. Aí quando você entende isso, você fala, caramba, então meu pai não me bateu porque ele é mau, ele bateu porque ele tinha uma intenção positiva por trás disso. Pega essa historinha do pai e correlaciona com todas as historinhas
quando alguém faz algo que a gente desagrada, que a gente não gosta, você vai perceber que, na verdade, ela tinha uma intenção positiva por trás. Ela não fez aquilo para ferrar com alguém, para prejudicar alguém, mesmo que o fosse. Era para que ela tivesse algum tipo de ganho, que seja segurança, que seja prazer, que seja liberdade. E essa é uma das pressuposições mais polêmicas e mais difíceis de serem aceitas. Eu confesso que, Nuno, quando eu comecei a estudar PNL, essa foi uma pressuposição que não me descia, que eu não conseguia acreditar nela. Como assim? Todo comportamento tem uma intenção positiva, né? Mas e o cara que foi lá e roubou? Mas e a pessoa que cometeu um crime? Porque a gente quer julgar, né? Aquele é um julgador, ele é um criminoso. Tá, mas as pessoas não são isso. Por trás disso, o que ela queria? Na verdade, ela queria ou liberdade, ou prazer, ou segurança. Ou comer, por aí simplesmente. Então, assim, tudo tem uma intenção positiva. Eu fui entender isso ao longo do tempo e hoje faz todo sentido para mim e ajuda-me a ressignificar questões, não só da minha vida, mas das pessoas que eu atendo. Ou seja, nós quando começamos a fazer esse questionamento, ou seja, perguntar qual é a intenção positiva desta pessoa, começamos na nossa mente a criar outras opções. Será que ela fez isto por isto? Será que ela fez isto por outro motivo? O que é que ela estava a tentar comunicar? Provavelmente não foi a melhor forma, mas o que é que ela me queria dizer? Qual era o objetivo dela? E quando começamos a fazer esse jogo mental, começamos a criar outras opções dentro da nossa mente, começamos a criar outros significados. E quando nós começamos a criar outros significados, começas a criar novos caminhos neuronais, ou seja, começas a criar uma nova realidade. Realidade dentro de ti, não é? A tua realidade. Como costumo dizer, a realidade só existe para cada um de nós e é porque ela é mesmo subjetiva. Ou seja, eu criei a minha realidade de acordo com as minhas interpretações, de acordo com os factos. E quando eu começo a pensar, ok, ele fez-me aquilo, mas qual era a intenção positiva que aquela pessoa tinha? Será que ele estava-me a dizer isto ou aquilo? A forma mais fácil é perguntar, mas há situações que nós não podemos perguntar. Mas quando nós perguntamos, por exemplo, situações, eu tive uma situação de um jovem, até que estamos a falar de pais e podemos continuar nessa história. Um jovem que foi sempre muito maltratado pelo pai. Entretanto, o pai tinha 70 e tal anos e ficou doente e ficou acamado. Ou seja, ele teve que ser o cuidador. Só que ele dizia, meu pai tratou-me tão mal e eu não consigo sequer ter amor para aquela pessoa. Ok? Pronto. E quando há este tipo de bloqueios, o que nós temos de fazer é, ok, primeiro, estás a tomar conta dessa pessoa porque queres, uma opção tua. Não, sim, é uma opção minha, meu pai não pode ficar, então pronto, é uma opção tua, primeiro. Segundo, qual era a intenção positiva do teu pai te maltratar, não é? Eu não sei, então porquê que não lhe perguntas? E o que acontece muitas vezes quando as pessoas finalmente se decidem comunicar, falar, abrir o jogo, não é? E falar, pai, eu sofri muito nas tuas mãos, mas eu gosto de ti, que eu sou teu filho, eu sempre tive muito amor por ti. Provavelmente vamos ter uma resposta da outra pessoa que é inacreditável. E esse meu cliente, ele ganhou coragem, falou com o pai abertamente, e o pai, ele nem tinha bem noção do mal que tinha, o mal, não é? O mal é sempre uma interpretação, tinha feito ao filho. E, choraram, abraçaram-se e a relação melhorou. Sabes? É tipo inacreditável quando nós comunicamos e nos permitimos perguntar. Muitas vezes nós fazemos coisas que são condicionadas, são automáticas, não é? Podemos falar também sobre isso, um bocadinho dos nossos comportamentos automáticos. E muitas vezes quando nos questionam, não é? Aquela questão da intenção positiva, mas quando nos questionam, conseguimos também muitas vezes nós pensar, ok, eu estava a fazer isto e nem tinha bem noção porque estava a fazer isto, porque é que eu estava a fazer isto? Lá está, porque nós estamos muito condicionados, nós somos animais de hábitos, nós fomos condicionados, nós aprendemos a reagir de determinada forma e a partir daí, em situações iguais, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer exatamente igual, até alguém nos tirar do padrão. E às vezes tirar do padrão é pura e simplesmente questionarem-nos ou mostrarem-nos que aquele comportamento que as pessoas tiveram nos magoou. Portanto, a comunicação muitas vezes, como tu sabes, aliás, para mim não é muitas vezes, é sempre, a comunicação é a chave para nós podermos ressignificar, porque também, há um bocado falaste da leitura da mente, é muito engraçado, não é?
as pessoas acham que sabem o que é que os outros estão a pensar ou porque é que os outros fizeram determinadas coisas. E tu sabes que não é assim, não é? Como é que nós sabemos o que é que o outro está a pensar ou porque é que o outro fez o que fez, não é? Como é que... Você sabe que aqui no Brasil não tem um dito popular que diz mais ou menos assim, quem não se comunica se estrumbica. Já ouviu esse termo, se estrumbica? Estrumbica não. É um termo que quer dizer assim, se estrepa, se enrola, se ferra. Sim. Se ferra. Porque vamos traduzir isso para uma linguagem mais moderna, né? Eu penso que seria assim, se você não se comunica bem, você vai ter problemas de entendimento, problemas de informação, de manejo da informação. Você vê que grande parte dos problemas em relacionamento é erro de comunicação. E comunicação não é só comunicação falada. É o entendimento, é a escuta também. Como a escuta ativa, né? A neurolinguística vai dizer também que mais importante do que aquilo que eu comunico é como você entende aquilo que eu comunico. Ou seja, será que eu me fiz entender? Será que eu me expressei realmente bem? É aquela vez quando você, por exemplo, fala alguma coisa, você não teve a intenção de ferir alguém e a pessoa, por algum motivo, ficou chateada. Às vezes a frase, a palavra que você utilizou acionou algum gatilho, algum mecanismo da mente dela que fez ela ficar para baixo. E às vezes você nem teve noção disso. Então, isso vai acontecer em algum momento. Mas quando você domina ou aprende pelo menos um pouco, como por exemplo a neurolinguística, você se propõe a estudar um pouco de PNL, eu creio, Nuno, que você vai o quê? Minimizar, não vai tirar tudo, mas vai minimizar os erros de comunicação. Você vai conseguir tanto se expressar melhor, quanto entender melhor a outra parte e transmitir e receber informações com maior autonomia, maior eficiência. Faz sentido para você também? Claro. Há uma das coisas que eu costumo dizer, por exemplo, a casais, quando eles estão, por exemplo, a discutir. Muitas vezes estão a discutir e nem sequer estão a olhar um para o outro. Às vezes estão sentados no sofá e começam uma discussão, por vezes voltam o olhar um para o outro, mas muitas vezes, ou em situações mais normais, as pessoas estão a comunicar sem sequer estarem a olhar umas para as outras. Ou seja, como tu sabes, a nossa comunicação assenta em 3 parâmetros: comunicação verbal, portanto as palavras que eu digo, a forma como eu coloco as palavras, o paraverbal, e a parte que é a parte superior da nossa comunicação, que é a forma como nós expressamos, não é? Olha, estou aqui a fazer estes gestos, a forma como eu movimento a minha cara, e nós perdemos a maior parte dessa comunicação quando, por exemplo, não estamos a olhar para outra pessoa. E porquê que isso é muito importante? Tem a ver com os inputs da informação. Quanto mais informação consciente eu tiver disponível, mais opções de interpretação daquela situação eu vou obter. Okay? Portanto, quanto mais informação eu tiver disponível, e como é que eu tenho mais informação? Como é que nós conectamos com o mundo? Através dos nossos sentidos, portanto, através da visão, da audição. Alguém diz, e a brincar, mas é muito a sério, por algum motivo nós temos 2 ouvidos e uma boca, ok? Portanto, escutar mais boa. e falar menos. Portanto, se temos 2 ouvidos, nós devíamos escutar mais. Mas na realidade o que nós devíamos é receber mais informação do mundo. Sim. Por exemplo, nós na PNL, quando eu falo, por exemplo, da calibração, que é nós usarmos de uma forma intencionada os nossos sentidos para receber mais informação. As pessoas às vezes dizem-me coisas do género: eu cheguei a casa e vi que em frente à minha casa tem uma árvore lindíssima e eu nunca a vi. Eu disse: como é que é possível? É possível, claro que é possível, porque a pessoa não tem a intenção de usar de uma forma ativa os seus sentidos. E usar os sentidos de uma forma ativa tem esse benefício, ou seja, vais receber mais informação. E nós, com mais informação, podemos ter mais escolhas de representações da realidade. Porque se nós tivermos a imagem de toda a informação a chegar à nossa mente, não é? Através dos nossos sentidos, quanto mais informação tu tiveres consciente, mais hipóteses vais ter de avaliar essa informação para dar um significado. Isso acontece muito, Nuno, com os nossos alunos, quando terminam as nossas formações de PNL, que eles começam a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas ele não tinha notado, não pelo menos daquele jeito. Então, quando ele fala assim, nossa, eu tive uma expansão de consciência no sentido de que ele passou a perceber coisas que não percebia antes, porque ele acionou
um novo mecanismo na mente dele. Como, por exemplo, ele melhorou a acuidade sensorial e passou a ter um foco diferenciado para a realidade dele. Então, olha que legal, ao ter maior amplitude de percepção, isso ajuda ele, inclusive, na tomada de decisão. Quando tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão baseada em mais informações e não especificamente em uma, que ele estava sempre tomando decisão por conta de uma coisa. Não, vai abrir um leque de possibilidades para ele. Sabes que estavas a falar, eu estava-me a lembrar de uma coisa que eu acho que é importante. O nosso papel é dar mais opções às pessoas. Há pouco estavas a falar muito da imposição de conteúdo, ou por exemplo, que se vê muito no outro tipo de terapias. O nosso papel, enquanto pratitioners de PNL ou trainers de PNL que nós somos, é dar às pessoas as ferramentas para elas terem mais opções. Porque com mais opções, estamos a falar de opções a nível das representações do significado que estão a atribuir ao mundo, mais opções emocionais, ou seja, eu não tenho que reagir sempre da mesma forma. Eu posso ter reagido até aqui sempre desta forma, mas como agora tenho a capacidade de dar outros significados, eu vou ter outras possibilidades de reagir, ou seja, outras possibilidades de escolhas emocionais. Portanto, eu acho que a PNL, o que dá à pessoa, na realidade, é maior poder pessoal, poder de escolha, poder de significado, poder de fazer coisas diferentes, porque acho que foi logo no início, nós quando fazemos sempre a mesma coisa, os resultados vão ser sempre iguais. Portanto, eu costumo dar este exemplo às pessoas, eu pego numa folha de papel e pego numa caneta verde e estou a pintar essa folha com essa caneta verde, eu posso fazer muito esforço, mas a folha vai ficar sempre verde. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, e a maior parte das pessoas fazem todos os dias as mesmas coisas, os mesmos comportamentos, as mesmas reações, e estão à espera de resultados diferentes. E para nós termos resultados diferentes, como tu sabes, temos de fazer coisas diferentes. Se eu estou aí contra uma parede, eu posso gostar da dor e bato na parede, mas um passo ao lado e continuar o meu caminho. Acho que a maior parte das pessoas precisavam ter essa visão, mudar os comportamentos para ter resultados diferentes. Muito, muito bacana. Obrigado. Nuno, esse papo foi maravilhoso. Nós já estamos chegando aqui no final do nosso episódio do Naviscast. Eu queria que você desse aí as considerações finais. Se você quiser convidar o pessoal para suas redes sociais, vão estar aqui abaixo na descrição para quem quiser já seguir o Nuno também. Tem um conteúdo muito, muito especial. E espero em breve voltar a Portugal, dar treinamentos aí também, né, que eu costumava ir com frequência. Espero em breve, passando toda essa questão de pandemia, voltar aí, me conectar com esse país que eu gosto tanto, que é Portugal. Então, Nuno, pode fazer aí suas considerações, e já te agradeço muito por aceitar o convite, por enriquecer aqui o nosso Naviscast. Lucas, olha, o prazer foi todo meu. Uma vez mais, muito obrigado por este convite. É sempre um prazer estar contigo e falar contigo e partilhar este bocadinho que nós temos aqui a partilhar, a nossa paixão, aquilo que nós gostamos de fazer, e aquilo que eu quero dizer às pessoas é que elas têm mesmo possibilidade de viver de forma diferente, se conseguirem mudar a forma como elas veem o mundo. E a forma de mudar o mundo é ir buscando ferramentas, a PNL, a hipnose, o coaching, onde quer que seja, onde quer que faça sentido, a meditação. Há muitas coisas onde as pessoas podem investir para mudar a forma como nós vemos o mundo. Então agradecer-te uma vez mais este bocadinho que foi muito especial, foi um prazer enorme estar aqui contigo, e quem quiser me seguir em Nuno Cortes HD, nas redes sociais, Instagram e Facebook, e também aqui no YouTube é exatamente igual, Nuno Cortes HD, foi um prazer, e então até qualquer dia, está bem, Lucas? Vamos falando. Muito obrigado, e para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva nesse canal também e aproveite para deixar os seus comentários aqui abaixo também. Vamos definir, Nuno, uma hashtag. Geralmente ao final dos meus episódios aqui eu coloco, né, o convidado numa sinuca de bico, que é: escolha uma hashtag que defina aquilo que a gente acabou de conversar aqui, que seja um jargão, alguma coisa para as pessoas que chegaram até aqui escrever aqui nos comentários. Você tem alguma ideia? Tem, sim senhor, veio logo à cabeça, lá está, quando deixamos a nossa mente fluir a coisa aparece. O hashtag que eu te sugiro é: eu acredito em mim. Eu acredito em mim. Então
Você que chegou até aqui, para eu saber que você foi um bom aluno e chegou até aqui, escreva aqui nos comentários hashtag eu acredito em mim. Beleza? Nuno, muito obrigado mais uma vez e obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam até agora. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau. Obrigado, um abraço, obrigado.